Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Estamos aqui novamente e hoje a gente vai fazer um episódio sobre uma questão que gera muitas dúvidas aqui no tratamento psiquiátrico, porque de fato a psiquiatria ela é uma especialidade médica que ela realiza o seu diagnóstico e vocês, talvez os nossos ouvintes mais antigos, se lembrem dos nossos primeiros episódios em que a gente falou sobre o diagnóstico psiquiátrico. Uma peculiaridade do diagnóstico psiquiátrico é que ele é feito de maneira clínica, exclusivamente clínica, baseado nos sinais e sintomas que a gente observa nos pacientes, com um suporte muito específico de exames laboratoriais, de exames de imagem, de exames outros como eletroencefalograma, de exames outros como polissonografia. E uma questão aqui desses exames a gente chama de, globalmente, todos esses exames, só para também já ajudar na nomenclatura para vocês, a gente chama isso de exames complementares, né? A psiquiatria usa esses exames complementares, mas ela não usa esses exames complementares da maneira como o resto da medicina usa. E é sobre o nosso episódio de hoje. Eu tô aqui com o Marcos e o Marcelo para tratarmos da importância dos exames complementares na psiquiatria. Bom, Pedro, sempre muito bom estar com vocês. E sempre que a gente vai gravar o Papo de Psiquiatra, às vezes a gente, em alguns episódios, se pergunta, nossa, como é que não gravamos antes? Esse é um deles. Eu acho que é um tema bem importante que as pessoas perguntam bastante pra gente. A gente tá com mais de 100 episódios, né? Agora. E mesmo assim, surgem vários episódios que a gente se pergunta, nossa, como não gravamos isso antes? E os pacientes perguntam, os colegas perguntam, os outros profissionais de saúde mental nos perguntam, bom, sobre exames, né? Inclusive, eu acho que vale a pena já começar com algumas afirmações que na psiquiatria em geral, que nem o Pedro acabou de falar, os exames eles são complementares. Né? Para a grandíssima maioria dos diagnósticos psiquiátricos, não há um exame que vai confirmar o diagnóstico, não há um exame laboratorial, um exame biológico que irá confirmar o diagnóstico. É uma coisa que se busca bastante em termos de pesquisa, muito dinheiro de pesquisa é envolvido. Sendo otimista, provavelmente no futuro irão ter exames biológicos que nos ajudem mais a fazer diagnósticos, mas essa realidade, mesmo com o avanço da ciência, ainda não chegou. E vale a pena, inclusive, informar isso para os pacientes, porque, infelizmente, a gente vê muito charlatanismo, né? Quer dizer, eu acho que é uma palavra forte, porque a gente sabe que charlatanismo é um problema ético e, se não me falha a memória, até um crime, né? Mas a gente vê muito charlatanismo na nossa área de pessoas, às vezes, realizando exames e afirmadas coisas sobre esses exames esdrúxulos, por exemplo, já chegou, com certeza para vocês também, mas já chegou para mim no consultório, por exemplo, bom, esse paciente fez um exame X do cérebro dele, foi descoberto que com certeza ele tinha um trauma. Eu já vi coisas do tipo assim, paciente pagar caríssimo em exames, às vezes, inclusive, na própria clínica do profissional, né? Quer dizer, conflitos éticos aí. E que, bom, com certeza você sofreu um trauma no passado, porque esse exame mostra no seu cérebro que você tem essa e essa assinatura de trauma. E quem dera a gente tivesse nesse nível de tecnologia que não estamos. Então eu acho que isso também tem uma questão muito importante de saúde pública, de informação para as pessoas saberem o que os exames têm e não têm de tecnologia hoje para fornecer quais tipos de informações, né? É uma função desse nosso episódio. Oi, pessoal. Eu acredito que esse é um assunto dos mais importantes mesmo, já que tem muitas informações hoje na internet a respeito de exames e de formas, vamos dizer, fáceis de se diagnosticar um transtorno mental. E como o Pedro bem falou, o diagnóstico em psiquiatria ele é clínico, né? Ele é feito por meio de entrevista, do seu exame clínico. Muitas vezes a gente pode conversar eventualmente até com familiares, né? Aquilo que a gente chama de história objetiva. Muitas vezes a gente precisa acompanhar o paciente por um tempo para ter uma noção um pouco melhor dos diagnósticos. Algo que é interessante dizer é que nos manuais diagnósticos sempre vão ter lá os critérios diagnósticos, de transtorno depressivo maior, de transtorno bipolar, que são os sinais e sintomas desses tipos de transtorno. E vai ter sempre um item que este episódio ou este transtorno não é atribuível a efeitos fisiológicos de uma substância. Então,
drogas de abuso, medicamentos, etc. Ou até outra condição médica, né? Ou seja, eventualmente alguma outra doença cardiológica, doença neurológica. Então, em psiquiatria, quando a gente vê todos aqueles sinais e sintomas, a gente precisa excluir eventualmente algumas condições médicas e aí que entram alguns exames que a gente pede. Ou seja, porque a gente quer excluir alguns outros diagnósticos diferenciais. Isso vai ser, pessoal, assim, muito dependente de caso a caso. Quer dizer, não vai ter lá um combinado de exame que a gente vai pedir para absolutamente todos os pacientes para excluir essas condições médicas, mas sim vão ser caso a caso. Então, muitas vezes, esses exames laboratoriais, que podem ser exames complementares, um exame de sangue, um exame de urina, um exame de imagem, seja tomografia de crânio ou ressonância magnética de crânio, muitas vezes o psiquiatra está interessado em excluir outras condições médicas que podem explicar os sintomas. Então, por exemplo, a gente sabe que uma anemia ou até um hipotireoidismo, quando a tireoide não está funcionando bem, muitas vezes as pessoas elas podem ter uma diminuição do nível de energia. É claro que isso não vai explicar totalmente, talvez, os sintomas da pessoa, mas a gente precisa excluir esse problema antes de fazer um diagnóstico de depressão, ou até, eventualmente, algo que esteja contribuindo para aquele sintoma depressivo. Então, isso seria um exemplo. Então, a maior parte das vezes é isso, mas existem outras indicações de exames, quer dizer, não é só um diagnóstico diferencial. Outro diagnóstico diferencial que a gente pode pedir é um toxicológico. Eventualmente toxicológico de urina, tem toxicológico de sangue também, tem de cabelo, mas o mais comum é o de urina. Eventualmente você pode pedir também. Mas muitas vezes o psiquiatra ele vai pedir para saber, por exemplo, a saúde geral da pessoa, para ter um basal ali, porque a gente sabe que, bom, as medicações psiquiátricas podem impactar em alguns parâmetros, a gente pode falar isso também hoje, e também para eventualmente ver como é que está a saúde física da pessoa em geral, né? Então, para ver como estão as enzimas do fígado, para ver como é que está o funcionamento do rim. Então, o psiquiatra ele também pode pedir para isso, né? Quer dizer, ele é um médico treinado que ele vai ter que, de alguma forma, para implementar um tratamento, ter uma noção muitas vezes da saúde física da pessoa, e o exame pode fazer parte disso, mas assim como a anamnese também vai ser importante. Sem dúvida nenhuma, ainda a clínica é soberana, quer dizer, a conversa, a investigação no consultório, muitas vezes vai ser mais importante do que os exames. É uma coisa interessante, né? Porque as pessoas naturalmente esperam que a gente consiga contribuir para o diagnóstico de transtornos mentais através do uso de imagem cerebral, do uso de genética, do uso de outros biomarcadores. E vira e mexe aparece na imprensa algumas medidas dessa maneira. Não, um teste genético para esquizofrenia, um teste genético para Alzheimer. Essas hipóteses surgem porque, de fato, existe uma tentativa muito intensa da comunidade científica de chegar a uma conclusão sobre isso. Quer dizer, a neurobiologia dos transtornos mentais é algo que é estudado há décadas. E as conclusões, grosso modo, são 3. A primeira delas é que sim, existem anormalidades cerebrais nos portadores dos transtornos mentais como esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, transtorno de personalidade borderline, etc. Né? Encontra-se em comparação com controles que não têm esses transtornos mentais, né? Em ciência a gente tem que sempre uma comparação com algo. Né? Então tem uma comparação com o controle. E não são somente alterações cerebrais dos exames de neuroimagem, como por exemplo a ressonância magnética de crânio, né? Principalmente, mas também diferenças genéticas, diferenças de certos biomarcadores periféricos, como a gente chama, né? Biomarcadores que estão no sangue, por exemplo, existem diferenças. E essas diferenças têm 2 características. A primeira delas é que elas não são diferenças tão grandes assim para que a gente possa usar essas diferenças na prática clínica para um diagnóstico. Então, por exemplo, tem uma diferença na média. Então, se você pegar pacientes com esquizofrenia e comparar com controles, e você tentar lá excluir efeitos de outras coisas, como idade, gênero, assim por diante, você vai lá perceber que tem uma série de áreas cerebrais tão diferentes em relação aos controles. Né? Eu não vou ficar entrando aqui qual é a métrica cerebral, espessura cortical, área de corte, volumes de estruturas subcorticais, ou o que é que seja, mas existem diferenças. Só que essas diferenças, elas não são tão diferenças assim. Ela tem uma diferença que ela existe, ela é real, ela é concreta, porém ela não é uma diferença que no cotidiano vai permitir que a gente use esse exame para discriminar um paciente com esquizofrenia, por exemplo, de um paciente de um controle, de uma pessoa que não tem transtorno mental. Por outro lado, mais difícil ainda seria a diferenciação, a dúvida clínica que a gente tem, porque às vezes a gente tem dúvida, por exemplo, será que esse paciente ele é bipolar ou ele tem um transtorno de personalidade borderline? A gente gostaria de ter biomarcadores para isso.
mas a gente não tem, né, uma peça esse exame de neuroimagem, e se tiver essa região alterada, a gente vai dizer, mas esse paciente tem uma probabilidade maior de ser bipolar, tá? Não tem esse achado, porque as diferenças existem, porém elas são diferenças pequenas. Talvez a gente não tenha métodos suficientemente bons. E a verdade é que só agora os métodos de ressonância magnética têm adquirido, digamos assim, a precisão milimétrica, não a precisão microscópica, talvez podemos dizer, né? Não havia essa precisão até recentemente. Esses estudos são novos agora. Outra questão é que várias dessas alterações, então, terceira questão sobre esses aspectos de estudos de neurobiologia dos transtornos mentais, o terceiro aspecto é que essas alterações cerebrais, elas não são específicas. Então a gente encontra alterações comuns a transtornos mentais, como, por exemplo, esquizofrenia e transtorno bipolar. Por quê? Porque muito possivelmente, se não provavelmente, a nossa classificação dos transtornos mentais, ela é uma classificação que está pouco alinhada à estrutura e funcionamento do sistema nervoso central. Ela está pouco alinhada às anormalidades que existem nas pessoas que têm transtornos mentais em comparação com controles. Isto é, as pessoas que têm transtornos mentais, que têm manifestações, fenômenos mentais intensos, fora do que é esperado normalmente, por exemplo, por uma emoção como ansiedade, que geram prejuízos e assim por diante, toda essa definição de transtorno mental, no episódio não é o objetivo desse episódio, mas vamos partir dessa premissa, a gente não consegue separar o funcionamento do sistema nervoso central tal qual é a classificação dos transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático, transtornos psicóticos, transtornos da personalidade, não tem essa especificidade. Então, provavelmente, a gente não vai, talvez, mesmo com métodos muito bons, conseguir essa capacidade discriminativa. Talvez a gente precise de uma reorganização da classificação dos transtornos mentais, em grande medida aqui no podcast a gente busca falar disso. A gente falou sobre funcionamento de personalidade, a gente falou sobre o modelo de 5 fatores e assim por diante. Então a gente tem um aspecto de trazer também um olhar muito além da categoria, né? Enfim, só para também esclarecer, complementando o que o Marcos falou, de que a gente vai usar para exclusão de causas orgânicas, principalmente os exames, e que por que os exames não servem para o diagnóstico do transtorno mental, né? Para o diagnóstico positivo. Uma esquizofrenia, ou não é uma esquizofrenia, é um transtorno bipolar. O que a gente tem esses sintomas não são causados por hipotireoidismo, esses sintomas não são causados por uma anemia, assim por diante, né? Ou ainda essa questão de ser útil, né? É o psiquiatra que precisa saber se o paciente tem uma doença renal, o psiquiatra precisa saber se o paciente tem uma doença hepática, o psiquiatra precisa saber se o sistema nervoso central do paciente teve um insulto que pode explicar os sintomas dele, né? Então, são o sumário aqui como é que nós usamos os exames. Né? Exatamente, Pedro. Então, né, até para fazer um resumo para o ouvinte do que isso implica de maneira prática das coisas que a gente discutiu até aqui, que assim, primeiro, né, transtornos mentais têm alterações físicas e biológicas, isso é um primeiro ponto. Né? Há alterações genéticas em transtornos mentais, há alterações do cérebro dos indivíduos. Então essas coisas, sim, ocorrem. Transtornos mentais não são só, entre várias aspas, psicológicos, no sentido que as pessoas entendem pela palavra psicológico, ou seja, apenas pelo que ocorreu ou pela história de vida do indivíduo. Tem com certeza esses elementos da história de vida, do ambiente, de traumas, sem sombra de dúvida, mas também tem componentes biológicos, isso não há dúvida, genéticos, no cérebro, tudo isso ocorre. Agora, o próximo passo e essas alterações, que nem o Pedro falou, são detectáveis em contextos de pesquisa, quando você junta várias pessoas no estudo para ganhar um poder estatístico de você observar um fenômeno. Agora, o que ainda não existe, que seria um próximo passo de evolução tecnológica, que ainda não tem, é para um nível individual, você ir lá pedir para o seu paciente ir no final de semana num laboratório, fazer uma ressonância e a partir dela você falar, olha só, porque eu observei isso, esse indivíduo tem esquizofrenia. Bom, esse próximo avanço tecnológico que buscamos bastante, né? Mas ainda não ocorreu. Agora, que nem já também falado, um outro próximo passo um psiquiatra como um médico geral, ele também, que nem o Marcos falou, pede um exame para outras coisas, né? Para ver como está a saúde em geral do indivíduo, para ver se tem alguma deficiência de alguma vitamina, para ver se tem anemia, para ver se tem problema na tireoide, porque exames de promoção à saúde e rastreio, o indivíduo já tem mais de X anos, está na hora de fazer uma colonoscopia, ou o próprio médico psiquiatra ou pede ou encaminha para um colega que faça isso e cuide mais dessa parte. Então tem esses
outros usos do exame. Agora, um próximo assunto que a gente pode falar é que exames podem ser entendidos como outros testes também, né? Por exemplo, testes que a gente usa, e esses sim, né, podem ter uma utilidade interessante a depender do caso. Testagem neuropsicológica, né? Tem, por exemplo, profissionais psicólogos especializados em neuropsicologia que fazem testes. E esses testes medem, por exemplo, velocidade de raciocínio, linguagem, atenção, memória e outros aspectos cognitivos que podem ajudar a gente a fazer uma formulação do caso e entender o caso em mais detalhes. Podem ser entendidos como exames ou testes. E esses testes, sim, né, podem ser bastante úteis. Agora, um outro assunto que a gente pode falar um pouco também, porque com certeza é algo novo que as pessoas têm dúvidas, é testagens farmacogenéticas, né? Com certeza a gente merece um episódio inteiro sobre isso, não tem dúvida, mas a gente pode falar um pouco. É importante dizer, assim, até um pouco antes de a gente entrar no farmacogenético, a gente entende a ansiedade das pessoas que quando elas vão em um médico e ele não pede exames, e elas ficam, poxa, mas não pediu nem exame, né? Não vou entrar no mérito se tinha ou não tinha que pedir, mas muitas vezes tem essa necessidade mesmo de ver assim, o que a pessoa tem, né? Concretamente. Então, quando a gente está diante de uma doença física, a gente tem um sinal claro e absoluto ali, né? Tá aqui, a sua medida da pressão está alta, tem aqui um valor numérico e mostrou. Tá aqui o seu exame de imagens, você tem uma lesão no fígado, tá aqui a sua lesão no fígado. E aí você, de uma forma, você precisa ver para crer na questão da doença física. E, bom, infelizmente, realmente, na parte dos transtornos mentais, isso, vamos dizer, tem um aspecto menos concreto mesmo, que tem a ver a parte mais comportamental e, quando é mais difícil mesmo, a parte emocional, cognitiva, que a gente não vê. E isso, de fato, pode gerar aí um pouco de maior ansiedade e por isso que muitas vezes as pessoas querem que tenha um exame. E é claro, no futuro vão existir exames, principalmente atreladas a uma classificação nova em psiquiatria. Quer dizer, a nossa classificação, ela tem uma certa artificialidade e que no futuro a gente espera, vamos dizer, progredir. Ela progrediu muito nos últimos anos, mas a gente espera progredir, como o Pedro comentou. Agora falando sobre o teste farmacogenético. Esse é um teste que eu acredito que é muito importante em alguns casos, pode ser muito importante, ainda que seja um exame pouco disponível, vamos dizer, para a maior parte das pessoas, mas é um teste que pode ser muito útil mesmo. A gente sabe, bom, quando você toma uma medicação, né, tomou uma medicação pela boca, bom, ela vai para o estômago, vai ser absorvida pela corrente sanguínea e ela vai passar pelo fígado, certo? Boa parte das medicações passando pelo fígado, o fígado, de alguma forma, ele tem uma função de metabolizar aquilo, ou seja, pegar aquela molécula do remédio, transformar ela em outra coisa, em outra molécula, para que você consiga, de alguma forma, eliminar pela urina ou por outras vias também, certo? Então, de alguma forma, a gente metaboliza e quebra essas moléculas e as medicações psiquiátricas não vão ser diferentes. Então, imagina que esse processo depende de uma proteína que tem no fígado, uma série de proteínas que são as enzimas. E isso é dependente geneticamente, certo? Existe uma grande variabilidade, uma variação entre como as pessoas metabolizam esses remédios. Então, por isso que muitas vezes a pessoa ela toma uma dose X de um remédio e não sente nenhum efeito colateral. Quando você dá para uma outra pessoa, ela vai sentir muito efeito colateral. Então a gente fala para os pacientes, isso é muito individual, depende do metabolismo de cada um. E esse metabolismo é determinado geneticamente. Então, um dos pontos do farmacogenético, talvez hoje seja um dos mais importantes mesmo, é ver, então, essa questão da farmacocinética, que a gente chama, de como a pessoa ela vai metabolizar a medicação, e daí você consegue, de alguma forma, predizer, por exemplo, efeitos colaterais. Você pode eventualmente fazer ajuste de dose, você pode escolher um remédio que a pessoa seja um metabolizador mais normal, por exemplo, não um metabolizador ultra rápido ou lento, e assim por diante. Então esse é um componente do farmacogenético que a gente vai conseguir determinar por esse exame, que vai ser uma variação dos genes mesmo das pessoas. E tem também, então, esses aspectos farmacodinâmicos, que é como a medicação vai realmente agir, por exemplo, nas células cerebrais da pessoa. Isso daí já é algo mais complexo, como isso vai alterar o humor, como isso pode alterar, eventualmente, o pensamento, o comportamento, que é uma parte um pouco mais complicada. A gente pode deixar isso para também um próximo episódio, assim como as indicações do farmacogenético, que também não é algo tão simples, porque toda vez que a gente vai pedir um exame, a gente sempre pesa
vamos dizer, o risco-benefício, quer dizer, qual é a vantagem e desvantagem de pedir um exame? Tem, eventualmente, poxa, como isso vai influenciar, por exemplo, no desfecho clínico do paciente, se isso vai fazer bem ou não, quanto que é o custo do exame, né? São exames caros. Então, certamente é um exame que ele vai precisar ser pensado individualmente para cada pessoa. Acho que o Marcos falou essa questão, né, do quanto que as pessoas também, às vezes, têm expectativas irrealistas a respeito dos resultados dos exames, né? Como se um exame fosse trazer uma solução muito grande, uma solução para casos complexos, que, via de regra, não é o caso, né? Via de regra, a gente ainda tem, mesmo os exames farmacogenéticos, é evidente uma evolução da genética impressionante nos últimos anos, em comparação com quando a gente estava na faculdade, quer dizer, uma coisa dramática, mas isso é um tema para um próximo episódio para a gente falar em mais detalhes, né? Mas não é a prática atual da psiquiatria guiar a escolha de fármacos nessa direção, exceto por alguns casos específicos. Ou seja, é muito mais uma exceção do que a regra nesse uso desse exame, né? Que está bastante mais popularizado nos últimos 5 anos, né? Bom, pessoal, esse é um episódio sobre exames e, no fundo, assim, talvez um episódio mais, talvez um pouco decepcionante, né? De não trazer boas notícias. A gente costuma trazer... Poxa, a gente descreve uma coisa, a gente propõe uma solução. Aqui de fato não é um episódio que traz boas notícias, traz notícias ruins até a respeito do desempenho das neurociências, né, que infelizmente não conseguiram obter um biomarcador conforme almejaram, né? A gente, claro, tem esperança para o futuro, mas não foi o que aconteceu até o presente momento. Bom, de qualquer maneira, a gente agradece a audiência, pedimos sugestões, dicas de temas, dúvidas, outras questões que vocês tenham. A gente está sempre aberto para ouvir a nossa audiência e a gente agradece a atenção de vocês. Até mais. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Um abraço. Um abraço, pessoal.